Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta noite de estudo da Palavra de Deus, quarta-feira, como sempre estamos aqui nesse horário 19h30 em diante, estudando a Palavra de Deus. E nós vamos estar começando nessa quarta-feira, finalizamos os estudos do livro de Tiago e agora adentramos ao estudo da primeira epístola de João. João tem a sua primeira epístola composta diríamos assim, de 5 capítulos, e as outras duas epístolas, segunda e terceira, apenas um capítulo. Então se torna mais fácil no estudo da Palavra de Deus. Nós pregamos domingo passado a respeito do segundo capítulo da primeira epístola de João, capítulo 2. Portanto, na próxima quarta-feira, se estivermos ainda online, nós estaremos transmitindo a Palavra de Deus na igreja, se Deus assim permitir. E vamos assim, então, adentrar a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos orar primeiro, falar com o Papai do Céu, para que Ele nos dê a direção e a compreensão da sua Palavra. Pai querido, graça te damos, porque Tu estás conosco, a Tua graça é melhor que a vida. E nós, ó Deus, nesta noite estamos agradecidos a Ti, por mais um dia vencido com a Tua presença, e te pedimos, ó Pai, que Tu aplique os ensinamentos da Tua Palavra em cada coração. Isso eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus se diga de nos abençoar. Vamos estar lendo o texto sagrado, amado. Nós vamos estar lendo o texto Vamos estar lendo o texto da primeira epístola de João, capítulo 1, tá? Nós vamos estar lendo o capítulo 1, quando diz o seguinte, a palavra: o que era desde o princípio e que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que temos contemplado, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós e temos visto dela, damos testemunho e vula anunciamos. E vula anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão uns conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Nós estamos lendo do verso 1 ao verso 4, porque eles são o resumo de introdução deste texto, e ele resume tudo a respeito desse estudo. Queremos dizer a você que a epístola de João, esta epístola, foi escrita para quem? E a pergunta é, muito própria nesse momento, você se indagar. Qual seria o questionamento nosso? O primeiro questionamento é para quem João escreveu esta carta. O segundo questionamento é por que ele escreveu esta carta. E terceiro questionamento, quais eram os propósitos dele em escrever essa carta. Então, para quem ele escreveu, por que ele escreveu e quais os propósitos deste escrito, desta carta a esses irmãos. Primeiramente, queremos destacar que essa carta foi escrita pelo apóstolo João, aquele João, um discípulo amado de Cristo, aquele mesmo lá do Apocalipse. Por isso, alguns comentaristas, teólogos, dizem que ele escreveu essa carta às igrejas da Ásia, não uma igreja, diríamos assim, específica, mas às igrejas, como orientação e conhecimento espiritual àquelas igrejas. Então, ele escreveu essa primeira carta aos irmãos. E isso mostra também um outro lado importante, amado, diante disto, dentro desta primeira epístola, que é própria para a nossa vida, que ele escreveu com que propósito? E aí, você pode anotar, amado, esses propósitos são maravilhosos. Quando ele nos trata, dentro dessa carta, como filhinhos. Ele fala a respeito da Igreja de Cristo em toda a extensão da Ásia e fala especificamente aqui a nós. Quando ele diz, filhinhos meus amados. Sua carta é como se fosse um sermão fundamental e básico à vida da igreja naquela época. E a primeira exortação dele é com relação à santidade de vida, ou seja, ele encoraja os irmãos
a viverem na luz divina. E essa luz divina requer santidade, que é a fuga do pecado, o abandono do pecado. O segundo aspecto que destaca também como objetivo maior, como propósito, encorajar a prática do amor. Encorajar a prática do amor que estava sendo esquecida entre os irmãos. E em terceiro lugar, outro propósito bem básico é orientar os irmãos, a advertir aquelas igrejas, concernente aos ensinos heréticos que estavam acontecendo naquela época, que diz respeito a esses ensinos. O gnosticismo que estava influenciando a vida de muitos cristãos naquela igreja. Por que dizemos isso, amado? Dentro desse propósito. Então, João tem como fundamental o conteúdo teológico da sua carta, da sua primeira epístola, nestes capítulos, até o capítulo 5, e a marca é revelar Jesus encarnado, a divindade de Cristo, revelar a obediência dessa igreja aos ensinos sagrados de Cristo e a praticidade fraternal do amor entre aqueles irmãos. Esses são os conteúdos, diríamos assim, objetivos de toda esta epístola da qual vamos estar estudando. Queremos dar uma luz com relação ao ponto que é dentro desse contexto que você precisa entender. Então, toda a carta, ela tem o seu autor, ela tem o seu fundo de contexto histórico, ela tem tudo isso para você poder entender. E dentro desse ponto, você vê que o que João vai bater forte no capítulo 1, capítulo 2, essa questão da divindade de Cristo, da encarnação de Cristo. Isso porque, amado, qual era o sentido? O sentido de combater as heresias pregadas pelo gnosticismo. Os gnósticos tinham dois grupos já praticamente atuantes naquela época. Quais eram esses dois grupos que se divergiam e que influenciavam na espiritualidade daquela igreja? O docetismo. Guarde bem isso. Quem era esse grupo de docetistas que haviam naquela época? Os docetistas, amado, eles indagavam como o ser humano é um ser espiritual e pode um ser espiritual divino habitar na carne que é má. Olha a ideia deles. Esse era o grande dilema deles, espiritualmente falando. Como Jesus poderia assumir forma humana? Então eles estavam duvidando da encarnação de Cristo. Por aí você tira. Então o docetismo, eles tinham essa ideia, os docetistas, de que pela carne ser mal, você pode fazer o que quiser. Percebam bem que essa ideia vem até hoje, permeada há séculos e séculos. Então, olha, o espiritual é só no céu. Então, se o espiritual é só para a alma e no céu, então vamos fazer aqui na terra aquilo que a gente quer da nossa vida. E essa é os ensinos heréticos dele que João batia. O outro aspecto era de cirintiano, gnósticos, seguidores de Cirinto de Alexandria, tá? Que viveu lá também em Éfeso, segundo alguns comentaristas. E o que esses cirintianos pregavam? Os cirintianos pregavam, amado, que Jesus nasceu de Maria e José. Olha a ideia como ela é maléfica. Ele nasceu de Maria e José, tudo bem, mas ele só foi, na verdade, assumir o ministério messiânico, a se tornar, diríamos assim, um semideus, a partir do seu batismo. Vejam como essas heresias elas são perniciosas dos gnósticos para o perigo de atrapalhar as verdades sagradas, aquilo que Deus verdadeiramente quer nos ensinar. Então, a ideia é, se Jesus não é filho de Deus, e sim só de Maria e José, ele não é Deus. Prestem bem, amado. Então, ali na cruz do Calvário, ele morreu, e morreu o homem, não morreu Deus. Os gnósticos diziam isto. Então, daí você vê, amado, como isso é tremendo. Imagine, eu me lembro que eu pregava a vocês na igreja, em culto, naquele texto de 1 Coríntios 15, e eu nunca esqueci dessa mensagem, quando é uma mensagem fundamental para os dias de hoje. Estava bem aí na época da Páscoa.
E quando nós dissemos de 1 Coríntios 15, aquela mensagem que Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, então vã é a fé, vã é a pregação, vã é estar na igreja. A mesma coisa dos docetistas e dos cirintianos. Esses dois grupos que eram gnósticos, se divergiam em opiniões, mas eram todos gnósticos. Quer dizer, eles mesmos diziam isso. E a mesma coisa nos dias de hoje. Se você está na igreja, na fé, e você tem dúvida a respeito da ressurreição de Cristo, o que equivale estar na casa de Deus? O que Paulo diz lá, vã é a nossa fé. Por isso, amado, nós vamos estar abordando alguns pontos importantes hoje. O primeiro ponto que eu quero estar destacando está aí no versículo 1 e 2, que é aquilo que eu disse a respeito do conteúdo fundamental do livro do Evangelho de João. Ele diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas próprias mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. Veja o que João traz para nós, em alusão, nesse primeiro ponto, o conteúdo da sua exposição, da sua mensagem. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, quando você lê e entende o conteúdo da divindade de Cristo, da sua encarnação, você começa a contemplar o desejo de Deus, ou seja, a semelhança que Deus tem com o que Cristo tem com o Pai, a comunhão que eles têm de um para com o outro. E essa primeira epístola tem como esse conteúdo primordial no início deste evangelho. João quer dizer, nesta expressão bem clara para nós, que ele está falando da existência de Cristo desde a eternidade. O termo é princípio. Vejam que se refere esse texto, esse versículo, a mesma expressão lá do Evangelho de João, capítulo 1, que nós estudamos no templo vários meses praticamente, o Evangelho de João. E lá no capítulo 1 do Evangelho de João, voltando agora ao Evangelho de João, não nessa primeira epístola, lá nos primeiros versículos, eu vou ler para vocês. Olha o que diz capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Percebam que Jesus não foi criado algum tempo antes ou depois da criação. Ele não é a primeira ou a obra mais importante criatura do Pai, de forma nenhuma. Ele é um com o Pai, em glória e majestade, em poder. Ele é Deus, a quem os apóstolos viram, ouviram, tocaram, falaram e testemunharam dele. É isso que João está dizendo. Eu estive com ele, eu toquei nele, eu ouvi dele. Então, essas expressões do evangelho dessa primeira epístola, como eu disse na pregação de domingo aí passado, do capítulo 2, João retrata vários contrastes em toda a sua epístola do capítulo 5, do capítulo 1 ao 5. O que ele fala? Ele fala de vida e morte, ele fala de luz e trevas, ele fala de perdão, de pecados, mas fala também de perdão, ele fala de ódio, mas fala de amor. Sim, amado, essa era o pensamento teológico, espiritual que João queria trazer nessa primeira epístola. João quer dizer aos seus leitores que permaneçam firmes na verdade. E firmes na verdade por quê? Porque somos chamados a defender a doutrina bíblica da divindade de Cristo contra todos que rejeitam crer em Cristo. Nós precisamos dar esse testemunho, amado, isso é tão importante para nós, porque isso serve de consolo, para que nós saibamos que a vida venceu a morte, a vida de Cristo venceu a morte e o pecado para nos salvar. Se ele não fosse Deus, não teríamos como ser salvo.
João dá testemunho desta divindade de Cristo, e ele se refere a Cristo como o verbo da vida. João está dizendo que Jesus é a palavra da vida. E isso é importante para nós, João 1, 2, verso 1 e 2. A palavra criou do nada todas as coisas. Deus planejou e executou toda a criação, mas ele não estava sozinho nesta obra. O Filho, o Espírito Santo trabalharam juntos com o Pai por meio de Cristo, que já existia desde o princípio, segundo Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 a 17 e João 1, 3. Cristo é aquele também que executa os planos divinos e traz luz, vida aos homens. Por isso é que Cristo é a palavra da vida. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Essa é a realidade bíblica. Nisso é importante, amado, por isso é que lá em João 17:3, sobre a oração sacerdotal, Jesus diz assim, e que a vida eterna é esta, que você creia em Jesus como Deus, como vida, como salvação. Esta é a mensagem de Jesus, que nós precisamos entender isso, porque Cristo já existia, Ele é eterno. O que João dá testemunho também da divindade de Cristo é que, além dele ter morrido, mas ele ressuscitou, que ele é filho de Deus, mas que ele também tem natureza e atributos divinos. Que atributos são esses? Os atributos divinos do próprio Pai. A sua eternidade. Ele não tem começo nem fim. Por isso que João está dizendo aos gnósticos das linhas docetistas e também cirintianos, essas duas linhas que se divergiam com relação a Jesus, e para nós nos dias de hoje essa realidade é fundamental, de que ele se tornou homem. Não é somente a vida que vai durar para sempre na eternidade, mas também conhecer a Deus, ou seja, viver um relacionamento novo e íntimo com este Deus que nos dá uma nova vida. E ele já existia, como eu disse, antes da eternidade, diz o texto aqui de 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. O que era desde o princípio, e que temos ouvido, o que temos visto, e com nossos próprios olhos contemplamos, nas vossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Você prestou atenção, amado? Que testemunho maravilhoso é este? Que João estava defendendo a verdade do Evangelho, sendo defendida e anunciada por João, que Jesus se tornou homem. Ele não teve apenas aparência humana, ele não teve, como diziam os gnósticos aqui, olha, só corpo. A alma não podia habitar, ou seja, um ser divino, Deus não podia habitar no corpo físico de Jesus, homem. E o outro grupo dizia, não, olha, ele nasceu de Maria e José sim, ele até nasceu, mas ele não é o Filho de Deus, ele não é o Messias. Por que não? Porque a carne é pecadora, é má. Você percebeu, amado, como os apóstolos, desde a época, já davam testemunho a respeito da encarnação de Cristo. Que ele é verdadeiro porque eles viveram com o Senhor e foram autorizados a testemunhar a respeito disso. E qual é a importância do conteúdo desse testemunho de João? Primeiro aspecto, amado, que eu quero destacar para você. Qual é essa importância dessa doutrina da encarnação? Ela é tão essencial para nós e a centralidade, e é uma centralidade da fé nos dias de hoje. Amado, eu queria te dizer que negar que Jesus se encarnou é negar que ele realmente morreu na cruz. É negar a ressurreição, é negar a fé. Por isso que eu falei há pouco do que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, verso 14 e 15. A vida se manifestou entre nós, entre os homens. Jesus veio, e eu me lembro lá da mensagem do anjo do Senhor, dos pastores que saíram a propagar, eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Vejam que essas realidades ele teve ao se tornar homem para conquistar e garantir a nossa salvação.
Segundo Hebreus 12, 2, 14. E como os filhos que participamos da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Amado, se as aflições são grandes e as tentações são fortes, lembre-se sempre disso, que você não está sozinho. Você tem um Salvador que conhece a você minuciosamente. Você tem um Salvador que quer o bem da tua vida, que está perto de ti. Jesus se tornou homem para morrer no teu lugar, no meu lugar, te trazer o perdão da graça e a vitória sobre o pecado. Ele prometeu estar com você todos os dias da vida, para nos ajudar diante das tentações e, é claro, consolar assim os nossos corações. Os apóstolos deram testemunho fiel desta divindade, por isso nós estamos enfatizando esse ponto. Por isso eles enfatizam, em segundo lugar, a encarnação de Cristo. Na verdade, os apóstolos, nesse primeiro ponto que destacamos, você vê do João, ele destacou a encarnação de Cristo, a divindade de Cristo, a vitória de Cristo. E é isso que nós precisamos hoje também vivenciar. Além disso, em segundo lugar, eu diria que ele, como objetivo dele, que era trazer a santidade da igreja, e essa santidade dava-se através da comunhão com Deus. Toda a santidade visa-se dar um caminho à comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo para nós. É como se ele estivesse dizendo aos crentes da Ásia, naquela época, espalhado em todas aquelas regiões, dizendo, olha, se vocês querem verdadeiramente ter uma vida íntegra e santa aos pés e aos olhos de Deus, vocês precisam ter comunhão com Deus e comunhão também com o Pai. Por isso é que ele cita aqui, logo abaixo, que Deus é luz. Vejam que ele começa a dizer que a nossa comunhão, versículo 3, e que temos visto e vos anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E essa coisa vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vejam que há dois pormenores desse aspecto aqui divino, quando ele diz Deus é luz. Ele quer dizer que a santidade de Cristo produz em nós dois objetivos básicos. A comunhão, restaurar a nossa comunhão com Deus e restaurar também a nossa alegria. Tinha muitos irmãos tristes, porque um não falavam com o outro. Além de não ter comunhão com Deus, Pai, alguns não se relacionavam direito na igreja lá da Ásia. E João traz essa palavra muito enfática a eles, dizendo, olha, nós precisamos ter comunhão com Deus, com Jesus Cristo, mas também com nossos irmãos. Essa comunhão que João fala refere-se à unidade na sã doutrina que deve haver entre os cristãos e os apóstolos. É isso que João está desejando àqueles irmãos, que se unissem através da mesma fé, da mesma doutrina, em defesa da divindade de Cristo. Aprendemos, amado, com isso, que a doutrina dos apóstolos, ela é a base para a verdadeira comunhão. A unidade deve ser firmada na verdade. Essa é a realidade nossa. Devemos estar alerta a essas vozes que defendem muito a essas misturas, sincretismo religioso, de ideia, de ensinos teológicos, secular, dos dias de hoje, a esses ensinos que vieram da época de João aqui, que estavam tumultuando os pensamentos dos novos na fé e de muitos irmãos, produzindo isto, dúvidas, incertezas. Como podemos adorar a Deus ao lado daqueles que também adoram imagem de escultura, daqueles que não acreditam na encarnação de Cristo, daqueles que não acreditam que Jesus é Deus, que é Filho de Deus, daqueles que não acreditam em Jesus como Salvador? Quer dizer que aquele homem ali na cruz, segundo os gnósticos, morreu e acabou tudo ali. É essa a realidade teórica, negativa e falsa, que permeiam a sociedade dos dias de hoje.
Há muita gente assim. E ele fala também de não só, o outro objetivo, não só produzir a comunhão com Deus, mas também a alegria. Essa comunhão, nós já sabemos, essa koinonia que devemos ter através da fé cristã, de um para com Deus e para com o nosso irmão. A Bíblia nos fala também de alegria. O outro objetivo de João era restaurar a alegria daqueles irmãos. Que alegria ela for ameaçada por quê? Porque devemos ser alegres. Porque a notícia de salvação, assim como foi do nascimento de Jesus, vocês lembram? Que houve uma batalha, uma luta de anúncio de todos os lados, de divulgação, e mesmo isso causou pavor, pânico a muitos. Uns gostaram, outros não. Mas para aqueles que eram fiéis a Deus, que acreditavam no nascimento do Messias, tornou-se momento de festa, de alegria. Tanto é que os reis magos foram lá. Então, o evangelho que João está dizendo, esse testemunho de Cristo, traz isso, traz alegria ao coração do cristão. Significa a glorificação do Filho de Deus, a exaltação daquele que veio para nos salvar. Não existe notícia mais alegre do que esta, e que tem alegrado a igreja de Deus, que ele veio proclamar e trazer a nossa salvação, que agora eu posso ter esperança diante disso, amado. Diante do que podemos dizer, amados, o apóstolo escreveu essa carta com esses objetivos, como eu disse anteriormente. Edificar aquela igreja na fé a respeito da encarnação de Cristo. Mostrar o caminho para eles, que eles precisavam entender. E Jesus é Deus, que ele continuava com os seus atributos em seu ser. Aprendemos com o apóstolo que o ministério da pregação da verdade não pode estar baseado em, diríamos assim, dogmas de religiões, mas deve estar alicerçado sobre o mais sólido fundamento que é a palavra de Deus. Outra verdade que podemos destacar, amado, neste primeiro capítulo que nós aprendemos, é que a doutrina deve gerar também, além da comunhão, a alegria, dissemos já até isso. Uma alegria completa, indizível, longe de misticismo, de sincretismo, mas uma alegria, como eu disse, firmada na encarnação, na divindade, no poder, na ressurreição de Cristo. Meu amado irmão, guarde essa palavra no seu coração. Queremos finalizar dizendo isso para você, que todo o capítulo 1 está dizendo isso para nós. Por isso é que João está finalizando dizendo aqui, olha, filhinhos, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, e mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você percebeu, amado? Ele está falando de pecado, mas fala de perdão. Falou de luz, mas falou das trevas. Falou de ódio, mas fala de amor. É isso que Jesus faz por nós. O que eu quero deixar nesta noite para você é que você saia daí, que você está, e você possa guardar esta palavra no seu coração. Vivenciar isso dia a dia, porque isso, a sã doutrina, é que nos firma como fundamento no dia de hoje. Eu tenho certeza que isso, por mais que você vai ouvir teorias, ideologias heréticas aí pelo rádio e pela televisão, mas nada disso vai desviar, nem fazer naufragar a tua fé, porque a tua fé está enraizada na pessoa de Cristo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, esta palavra que o Senhor Deus tem nos dado, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Vem nos edificar, vem nos fortalecer, abençoando a tua igreja preteriana Betsaida, nesses dias de isolamento que estamos. Ó Deus, cremos que está chegando o final de tudo isto, para que possamos voltar à tua casa ali, nos reunir novamente com o povo de Deus, alegres na tua presença. Derrama a tua graça bendita de bênção sobre cada lar, sobre cada família, curando os doentes, enfermos, ó Deus, fortalecendo, ó Deus, os fracos na fé e abençoando, Pai, aqueles que, quem sabe, estão vivendo dilemas difíceis.
toma em tuas mãos a direção e nos guarda e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão.